Empreender não é fácil. Empreender em software é mais desafiador ainda. Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre os desafios que você tem para empreender em software, principalmente quando você está sozinho, quando você não tem companhia. E muito além disso, quando você tem companhia que não está te ajudando a chegar no seu próximo passo. Isso é bastante importante. E por que eu estou dizendo e comentando desse vídeo aqui nessa época? A gente está recebendo os nossos primeiros mentorados no Deciders e como eu fiz muitas reuniões, sim, eu fiz várias e várias, vocês que conversaram comigo sabem disso, e inclusive num domingo eu fiz muitas em seguida, eu esqueci de contar aqui, mas acho que foi mais de 10 na sequência. E sim, eu conheci muito dos problemas que vocês estão enfrentando, então é muito legal que a gente consegue discutir um pouco mais sobre isso. O grande detalhe é, a gente precisa de companhia para fazer isso acontecer. Tá? Então a gente precisa de companhia para fazer isso decolar, ou pelo menos para que você consiga dar o próximo passo. E eu disse aqui um pouquinho dos Deciders, mas nos meus outros dois negócios, né, tem um que eu estou criando agora e tem um que já está estabelecido, que é o meu último SaaS, aconteceu a mesma coisa nessa semana. Então a gente teve algumas ideias muito diferentes. O detalhe é que o tempo não está ajudando muito, no sentido que eu tenho 4 dias até eu me casar e tirar umas férias. E o detalhe é, muitas das decisões foram tomadas porque eu tenho mais gente comigo me ajudando a tomar decisão. E esse é o cenário perfeito, quando você tem alguém junto com você te ajudando a tomar decisão, te ajudando a encorajar nessa decisão. Isso muitas vezes é uma coisa boa, tá? Então é muito legal, mas às vezes pode ser um problema se a direção estiver errada. Então é bastante importante quando você está aí com essa vontade, com essa motivação de fazer alguma coisa acontecer, que a direção esteja correta. E é esse o detalhe que eu percebi conversando com todos vocês no Deciders, nessa reunião que a gente fez pré-Deciders, né? Então, o que acontece? Muita gente tem essa motivação, só que está numa direção errada. O que eu quero dizer com uma direção errada? Muitas vezes você está jogando lá na frente para você fazer alguma coisa que você poderia validar agora e talvez nem precisar fazer essa coisa lá na frente. Então, muitas pessoas têm esse apego, né, de querer limar as coisas ali por um ano e meio. E um outro fato que eu percebi também, que muitos desses programadores, empreendedores que conversaram comigo, eles têm uma outra característica interessante, que eles já têm aí um sócio e muitas vezes esse sócio está puxando esse cara para trás. O que isso quer dizer? Que existe, e é muito comum isso, você ter uma sociedade quando está desalinhado os dois sócios. Né? Então, um está puxando muito para frente e o outro está puxando para trás. É como se fosse um elástico. Qual que é o problema desse elástico? Você tem duas situações. Ou você puxa o cara para baixo, né? Então o cara que estava motivado, ele vai ser puxado para baixo, ou você puxa o cara para cima. O cara que está motivado puxa o cara que estava desmotivado para cima. O melhor cenário é esse, né, de você puxar para cima e ficar no meio termo. Então, você não ficar muito ousado, né? Então, esse é o equilíbrio interessante, mas também que você não fique muito para trás. Né? Então, a intenção ali é que quem está mais motivado e mais empolgado puxe quem está um pouquinho menos empolgado ali para trás. O que é bastante importante? Eu sempre fui um cara muito motivado, né? Então, eu fiz o Deciders sozinho, né? Então, eu tenho o apoio da minha equipe, mas esse é um programa que eu estou fazendo sozinho. Então, assim, eu consigo tocar isso sozinho, eu consigo tomar decisões sozinho. Obviamente, eu consigo ter minha equipe para me ajudar quando precisar, conversar com eles, discutir algumas coisas, mas as decisões são feitas por mim. Nos outros projetos, as decisões são compartilhadas, então a gente tem esse compartilhamento. Geralmente, o que acontece comigo, até pelo meu perfil, e tá tudo bem, eu acabo puxando, né, os outros sócios no sentido de motivar ou de incentivar a gente a fazer as coisas acontecerem. E uma das coisas que eu gosto de fazer muito é de racionalizar a decisão que a gente está tomando. Então a gente tomou duas grandes decisões nessa semana, né, nos últimos dias, mais ou menos nos últimos 10 dias, nesses dois projetos, nessas duas empresas, que são muito desafiadores para a gente. Só que o simples fato de a gente conversar e saber conversar sobre como que a gente está tomando a decisão ajuda bastante, né? Racionalizando, o que pode acontecer de pior, o que pode acontecer de melhor. Então, a gente racionalizou muito essa decisão e faz muito sentido isso, para que você tenha uma sociedade, para que você tenha aí uma empresa que é saudável, que você consiga conversar com o seu sócio e principalmente que você consiga tomar as decisões para ir à frente, né? Então, tomar decisões que você vá para frente com o seu negócio.
E o grande detalhe é, e quando você não tem sócio, que é o que acontece comigo, na grande maioria dos meus negócios, não, agora já está mais equilibrado, mas quando eu comecei a empreender mais de verdade, uma coisa que você precisa fazer é pedir ajuda, ou andar com quem está fazendo e andar com alguém que te passaria essa confiança, né, que te direcionaria para o sentido correto. Não necessariamente é possível você tomar a decisão, né, então no caso de uma mentoria, o mentorado ele não vai ter ali o mentor tomando decisões por ele, mas simplesmente o mentor ajudando, né, você a tomar as melhores decisões e como que você pode executar aquelas decisões e principalmente como que você pode avaliar os resultados daquela decisão. O mais importante de tudo, tudo que você for fazer de decisão no seu projeto, você precisa tomar essa decisão, executar essa decisão, né, essa ação e também principalmente avaliar os resultados dela. Isso que vai ajudar você a progredir cada vez mais. E principalmente porque empreender é difícil, tá? Empreender já é um desafio. Empreender da forma que a gente está propondo aqui, que a gente propõe no DevPlano, que a gente propõe no Deciders, que é você continuar aí tendo o seu emprego de 8 horas por dia e empreender fora disso, é ainda mais desafiador. Você vai ter uma agenda contra você, então menos horas para se dedicar e tudo mais, e você precisa ser mais assertivo, tá? Então isso é bastante importante. O grande detalhe e o recado aqui que é importante, tá? Uma coisa que eu vi acontecendo nessas reuniões que eu vi no Deciders, muita gente deixa muita coisa para depois. E o meu convite para você nesse vídeo é, o que você poderia fazer agora que vai mudar os seus próximos meses da sua vida, do seu empreendimento, tá? Por quê? Não é somente porque a gente está com as vagas ainda, tá? E os ciclos do Deciders, você pode entrar em qualquer momento e você vai reparar que a gente não fez nenhum aperto, entre aspas, a gente não está apertando você para entrar no Deciders. O grande detalhe é, os 6 meses vão acontecer de qualquer forma. O grande detalhe é, o que você pode tomar de decisão agora que vai acelerar ou pelo menos vai te deixar mais próximo do seu próximo objetivo. E em alguns momentos você simplesmente tem que fazer. Então, a gente fez isso no Deciders, né? Então eu fiz esse convite para todo mundo que simplesmente muitas vezes você precisa entrar. Muitas vezes você precisa pular na piscina, mesmo sem saber nadar, mesmo sem saber como que vai estar a água. Por quê? Porque não tem outra solução. Você já está fazendo o que você está fazendo por algum tempo e provavelmente você não está colhendo resultados. Então, por que não fazer algo diferente, né? Então é muito mais sábio do que ficar continuando tentando a mesma coisa. Bom, falei aqui um pouquinho dos Deciders, mas o grande ponto desse vídeo é, se você está empreendendo sozinho, circule ou ande com pessoas que estão fazendo. Isso desde amizade, desde família. Então, o grande detalhe é, vai ter pessoas que vão te puxar para você executar mais ou fazer mais, e vai ter pessoas que vão te puxar para baixo. Como que você faz se você tem, por exemplo, família que é muito mais conservadora e vai te puxar para baixo? Amigos que são muito mais conservadores, pessimistas, por exemplo. Eu tenho amigos que são pessimistas. E tem uma coisa que muita gente fala na internet, você tem que cercar só de pessoas boas, só de pessoas que vão te levar para o próximo nível e etc. Uma coisa que você pode fazer é simplesmente não tocar nos assuntos que você sabe que aquela pessoa não ajuda. Essa é um hackzinho muito bom, tá? Então, se você sabe que você tem um amigo que é menos corajoso, menos empreendedor e etc. Pô, mas você tem outras afinidades com ele. Às vezes você joga videogame, às vezes você, sei lá, fala alguma bobeira com ele. Tá tudo bem, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai evitar esses assuntos que não fazem sentido com ele, né? Então, é muito mais fácil do que você simplesmente se distanciar dessas pessoas. Às vezes você vai ter a família que vai ter o mesmo cenário. Um familiar ser um pouquinho mais conservador e às vezes ele vai olhar e vai opinar para uma coisa que você está fazendo e não vai fazer sentido. Então o que você pode fazer? Simplesmente não comenta sobre aquele assunto e comenta sobre os outros pontos de afinidade. Tá? Isso vai ajudar você a manter a sua sanidade mental, a manter suas expectativas altas. Porque às vezes você fala para alguém esperando uma reação específica que essa reação não acontece. Então é muito importante você entender com quem que você pode conversar para cada um desses assuntos. E obviamente, eu vou fazer agora o meu call to action para você, se você quer o meu apoio nisso. Tem o Deciders, tá? Então tem um link aqui embaixo. Esse é o programa que a gente está realmente muito feliz com ele, tá? Então é um programa que tem potencial muito grande de mudar de verdade a forma como você empreende, a forma como você se porta no mercado, utilizando o software como alavancagem. Não só criando SaaS é um dos caminhos, tá? Então existem outras formas de você fazer isso também.
Bom, pessoal, é isso. Se você já tem alguma pessoa que te incentiva, coloca aqui embaixo também, tá? Então é legal a gente dar um oi para essa pessoa, né? Dar um shout-out para essa pessoa, agradecendo aí que você tem o apoio dela, tá? E eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!